Atenção, tripulação, portas em automático. Estamos começando agora mais um Pode Embarcar, o podcast da True House Corporativo. Eu sou Vinícius Gonçalves, ao meu lado aqui sempre Alexandre Mota, CEO da True House Corporativo. Mota, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre quem é o nosso convidado, ou melhor, quem é a nossa convidada de hoje, por favor. Coração aqui já tá assim disparado, porque é uma celebridade, Vini. É uma celebridade. Uma celebridade, uma executiva maravilhosa. Empreendedora, incansável, trabalha com muita inteligência e desenvolve. E compartilha esse desenvolvimento. Porque o mais importante não é só produzir, é compartilhar tudo isso que a gente distribuir, né? Tudo isso daí. Então, o coração tá batendo aqui e nós estamos com... Nada menos. Não fala ainda, né? Ela é conhecida como a dama da hotelaria. A dama da hotelaria. Falou, já falei quem é, né? Chieko Aoki. Seja bem-vinda, muito obrigado. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Olha, você esqueceu de falar a coisa mais importante sobre mim. Fiz isso, perdão. Que gafe, hein? Meu Deus do céu. Olha, que eu amo vocês. Que eu coisa sou boa. fã do Carlos Prado, de vocês, Vini, eu também Mota. De você, Chieko, juntos. Eu acho que, para mim, o caso mais importante é você fazer as coisas com as pessoas que você gosta, pessoas que você tem afinidade, que você ama. Então, essa eu acho que é minha maior qualidade, assim, gostar das pessoas e gostar de pessoas certas, né? Porque obrigado. Eu me sinto honrada, viu? Eu sou realmente, de coração, eu sou fã de vocês. É recíproco. Muito obrigado. É recíproco. Chieko, de verdade, quando a gente pensou no projeto do Pode Embarcar, que a gente já começou a veicular quem que seriam os nomes que a gente ia chamar para essa primeira temporada, essa aqui é a primeira temporada do Pode Embarcar, o teu nome já estava ali. Obrigada. Não é porque sou mulher, né? Porque geralmente escolhiam só homens, eu entrava de mulher porque era mulher. De maneira alguma. Não. E claro que esse é um ponto importante, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, porque, Chieko, você faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, a gente vai falar sobre isso, mas não, a gente chamou você aqui pela figura Chieko Aoki, pela né? Competência, pela contribuição. Inclusive, né, o tema aqui do nosso começo de bate-papo, a Chieko, ela foi eleita pela Forbes a segunda mulher de negócios mais poderosa do Brasil, não foi isso, Chieko? Em 2013? Faz tempo, né? Faz tempo. Se eu errei na introdução, a Forbes errou na classificação. Então, Chieko, por favor, né? É claro que acho que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui já te conhecem, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, falasse quem é Chieko Aoki, para quem ainda não te conhece, passar a te conhecer agora. Bom, é difícil a gente se qualificar, né? Porque a gente acha que é tanta coisa e ao mesmo tempo a gente não é nada, né? É verdade. Mas, olha, meus pais são imigrantes japoneses, né? E eu nasci no Japão. E eles me trouxeram, né, junto, e tinha 7 anos. Por que eu estou contando isso? Porque para mim foi uma das coisas que mais me marcaram na vida. Foi muito importante ter feito meus pais terem vindo para o Brasil. Porque, primeiro, se eles não tivessem vindo, eu acho que eu não seria nada no Japão, porque as mulheres no Japão não têm tanta oportunidade. Então, Não tem. Né? Agora que estão fazendo, né? Agora que eu digo, talvez 5, 6 anos atrás, o governo japonês começou a promover muito as mulheres. Recente, né? Então, quando meus pais vieram para o Brasil, eles tinham parentes, né, que estavam muito bem aqui. Então, uma senhora, a tia da minha mãe era latifundiária, viúva, com 2 filhos, e tinha conseguido ter um sucesso aqui. Meu pai falou, nossa, acho que o Brasil é uma terra do tesouro, eu vou para lá. E veio. Só que ele não sabia nem onde ele estava chegando, não sabia nem o que era Brasil, não falava português, não sabia nem direita nem esquerda. E olha Quanto desafio, né? Muito desafio. De tirar o chapéu, essa coragem de sair do país natal, tudo, né? E ir para um país que não fala idioma, realmente eu fico de... Não, fico surpreendido, como o meu bisavô italiano veio também, né? Então, mas italiano já é um pouquinho mais próximo, né? É latim também, agora japonês é um pouco mais complicado. Então, porque
os imigrantes vieram, desculpe, para substituir a mão de obra escrava, né? Sim. Então, era igual. Era Sim. igual. E quando eles vieram, meu pai, eles imigrantes eram para a agricultura. Meu pai nunca entendeu de agricultura. Meu pai era técnico em eletricidade. Então, era realmente um mundo totalmente novo para ele. O que isso me afetou? E eu percebi imediatamente que eu tinha que aprender português rápido. Isso com 7 anos. 7 anos. Porque eu me sentia a responsabilidade de ajudar meus pais. A única forma que eu poderia ajudar era aprender português e falar para ele, olha, onde é que a gente está, né? E foi logo assim, na primeira semana fui para a escola, aprendi português muito rápido, por esse sentimento de responsabilidade. Isso me acompanhou a vida inteira, isso me tornou talvez uma das minhas características, né? Assumir, sentir-me responsável e fazer acontecer. Então eu agradeço muito. 2 coisas do Brasil. A oportunidade que o Brasil me deu como mulher e, segundo, a oportunidade de fazer alguma coisa que eu acho que no íntimo eu gostava de fazer, porque se a gente não gosta, não faz. Sentir-me responsável de cuidar de pessoas. A senhora falou que no Japão as mulheres não têm tanta oportunidade, eu fiquei um pouco curioso agora. A senhora acha que no Brasil as mulheres têm mais oportunidades do que no Japão? Mas, bom, não vamos comparar, assim, São extremos, países diferentes, São né? culturas Extremos, diferentes sim. também, tem que respeitar isso. Eu estava hoje contando para o Prado, vocês chamam, sobre como as mulheres japonesas aparentemente não comandam e não mandam, mas elas controlam e elas direcionam. Hoje Essa eu contei para ele. essa é boa. Então, são formas de conduzir a vida diferente, né? Mas no fundo, as mulheres comandam. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu concordo. Aquela história de um passinho atrás do homem é só pro forma, brincadeira, uma parte, mas eu concordo plenamente. Em casa, por exemplo, eu tenho 3 mulheres que mandam em mim. 3, e eu obedeço elas não as 3. mandam, elas não estão mandando. Elas estão me Estão orientando. ajudando orientando. você Exatamente. a ser um homem melhor. Isso, isso. É uma inteligência emocional que consegue coordenar as coisas, né? E colocar o trem nos trilhos. Você que está falando. Não, mas eu não posso ser assim. Diego, pra gente poder dar um pouco de noção da grandeza da Blue Tree, para quem está nos acompanhando, que hoje é uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a história da fundação da Blue Tree, né? Como que começou a sua trajetória na hotelaria? Tá. Por que o interesse em empreender na hotelaria? Como é que foi isso? Olha, quando eu casei, né? Meu marido é uma construtora. E ele tinha obras em vários países, né? Diferentes países do mundo. E você sabe que construtor e hotelaria é uma coisa muito junta, porque as pessoas constroem, de vez em quando oferecem. Meu marido, por acaso, ofereceram para ele os hotéis Cisa Park aqui, o sócio dele. Eles começaram a operar em sociedade. Um dia o sócio quis vender, e aí meu marido teve que ficar com um hotel. Ele não entendia nada de hotelaria, não sabia nem como fazer, os sócios saíram, ele estava com, digamos assim, um mico na mão. Tinha que administrar? Os hotéis Cisa Park estavam muito bem. Naquela época, o Cisa Park e acho que o Hilton eram os 2 únicos hotéis 5 estrelas, né? Para quem não sabe, é na Rua Augusta ali, onde é aquela faculdade, hoje aquela faculdade lá. Que patrocina aquele time lá, aquele timinho lá verde. Então, mas era aquele prédio todo, era o Cisa Park. Cisa Park. Esse era o empreendimento que seu marido ficou? Isso, esse é o do Rio de Janeiro, são os hotéis Cisa Park. E como ele achou que, como era brasileira, né, e falava português, e tinha alguma noção de negócio, né, e falou, você vai lá e me ajuda. Eu falei, não posso ir ajudar sim. Fui fazer um curso, Cornell, eu tinha feito um curso de administração também no Japão, e vim para cá. Mas eu acho que o maior patrimônio que eu tive foi de ter viajado com meu marido em vários países e ter estado hospedado em hotéis. Experimentado, né? Sentiu o que era importante para o hóspede, sentiu o que era como é que era o outro. E eu tinha, assim, experiência de diferentes países. Então, o que eu pude fazer? Vim para cá, falei, tá bom, eu vou ver se eu consigo fazer, né? Vim para cá e o hotel tinha caído bastante a ocupação. Tinha uma equipe boa ainda do hotel, estava lá. E aí, trouxe para muita novidade. Então, eu fiz assim, a primeira Guest Relations mulher
no Brasil, e acho que no mundo, eu coloquei porque as mulheres quase não viajavam, executivas, e quando as executivas queriam, por exemplo, comer no restaurante, ficar no bar, não podia, era muito, assim, muito... masculinizado, né? Assim, não se sentia confortável. Então, eu criei o papel de Guest Relations Mulher para estar com elas. Aliás, eu tenho uma história bem engraçada. Posso contar? Claro, por favor. Que é assim, eu disse tinha 2 guests, falei para elas, olha, meninas jovens, né? Falei, olha, vocês são responsáveis para fazer com que essas 2 mulheres, que as mulheres executivas que se hospedarem, sintam-se muito à vontade e atendam às necessidades. Ela falou, ótimo. E aí, uma vez hospedou-se a vice-presidente de um banco americano, você imagina. Uhum. E estava hospedada, e eu perguntei, né? Falei, e como é que ela está? Vocês estão atendendo? Eu falei, não, ótimo, ela está adorando. O que vocês estão fazendo? Então, que uma delas, essa senhora, essa executiva, perguntou, aliás, ela foi conversar e viu que ela estava assim, foi se abrindo, estava assim num momento difícil, que não sabia se divorciava, separava do marido, assim, sabe? Mulher conta, mulher conta. E ela falou, e eu falei, mas por que você está me contando isso? Não, porque ela não sabe o que fazer. E como eu tinha que ajudá-la, eu falei, o que você fez? Falei, levei ela numa cartomante, eu quase Meu Deus do céu. Você imagina, num hotel 5 estrelas, a minha Guest Relations, fala para ele, eu ajudo a resolver, vou te levar num cartomante no Brasil, num lugar simples. E a moça foi, a hóspede? Foi. Eu falei, ai meu Deus, porque não faça isso, não. Ela falou, não, ela gostou, ela já até voltou para lá. Atender o cliente, né? Então. Sempre você foi super exigente nesse sentido, né? De acolher, né? Excelência e hospitalidade. Então, a sua colaboradora seguiu o caminho, né? Seguiu a orientação. Introdução na cultura brasileira. Não, mas não é bacana, assim, querer ajudar a resolver. Então, esse é o espírito. Criei Guest Relations. Criei, assim, a feijoada, que antes era tudo numa cumbuca grande, a gente separou, porque eu mesmo sentia dificuldade de comer, ver perna, nariz, não sei o que, eu não gosto, eu gosto das coisas, mas o feijão simples. Separadinho. E aí foi assim que nasceu, no Caesar Park, não sei se você sabe, separado. A comida japonesa ainda não era difundida, trouxe o melhor chefe, um dos melhores chefes do Japão, e eu pedi para selecionar. Nós fizemos o Mariko, o restaurante Mariko, de comida japonesa, fiz aqui em Rio e São Paulo. Então, eu fiz várias inovações que foi fazendo com que o hotel fosse muito reconhecido aqui. E também implementei muitos serviços. Era excelente hotel, o Caesar Park realmente... Então, por exemplo, uma vez tinha um senhor que veio com o neto na época de fazer exames aqui em São Paulo, e o menino estudava a noite inteira. E a gente observava isso, a gente batia na porta, servia o chá, sabe? Deixava um chazinho. Então, pequenas coisas que eu acho que naquela época ainda não era comum, e nós introduzimos muitos tipos de serviço. Então, isso ajudou o hotel. O hotel foi ficando super bem, Rio e São Paulo. E aí foram oferecendo outros hotéis. A gente fez hotéis em Portugal, fez em Taiwan, fez... Da mesma bandeira? Caesar Park, fizemos vários. Compramos o Hotel Algonquin em Nova York, fizemos várias mudanças. E aí depois disso, meu marido ofereceram um banco japonês, que estava no auge da economia japonesa, e os bancos queriam gastar o dinheiro, e coitado, meu marido entrou nessa, né? E aí compramos a Westin. Então tive assim, experiência de hotéis muito refinados, os mais chiques. Aliás, nós fizemos tínhamos um sócio fantástico, o meu mentor em hotelaria, Boy Burns. Nós compramos o hotel junto, a empresa, né? Não eu, né? A empresa. Junto com ele, fizemos o Beverly Wilshire, reformulamos o Beverly Wilshire, que era um hotel simples, onde foi filmado aquele filme A Linda Mulher, com Julia Roberts. Então, lá em Los Angeles. Los Angeles, perto do Rodeo Drive ali. Isso, no Rodeo Drive. Eu sei. Eu fiquei excelente hotel. Eu fiquei nesse hotel hospedado. Eu passei na frente. Eu nem na frente passei. Eu não fiquei hospedado, não. Eu só passei na frente. Não, tá vendo? Foi aqui que foi filmado, a Linda Mulher. Pode fazer jabá? A convite da American Airlines. Justo. Então, é lindo esse hotel. Então eu tive a oportunidade, acho que assim, meu maior patrimônio é de ter visto hotéis mais refinados. Aliás, meu marido também
tinha comprado um hotel chamado Vierseite, em Hamburgo, que foi considerado o melhor hotel do mundo por vários anos. Então, eu tive a oportunidade de ver assim, como é que funcionava um hotel de alto luxo, por que ele conseguia ser o melhor hotel, né? A gente era muito amigo também do segundo melhor hotel do mundo, que era no Japão na época. Então, o que fazia um hotel ser assim bom, que todo mundo dizia, o que é a essência de uma qualidade? E depois também vi os hotéis de 1.200 apartamentos, 1.800 apartamentos lá em Los Angeles, tinha na Bonaventure, o Century Plaza, hotéis enormes de eventos. Né? Então, todos eles. Como é que funcionava lá embaixo? Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários estilos de hotéis, vários hotéis simples. Então, isso tudo eu acho que foi meu patrimônio para que eu pudesse trazer, né, para os hotéis, né, o que eu achava que era a hotelaria brasileira. Aliás, eu tenho um episódio, posso contar rapidinho? Claro, um episódio por favor. Interessante, que uma vez meu marido foi convidado para ir conhecer Vietnã, ainda era Vietnã passado, que era muito pobre ainda. E aí nós chegamos, uma senhora nos presenteou com uma flor do campo, muito simples, embrulhada em papel celofane, tudo amassado, amarrado com barbante, assim. Mas eu achei aquilo tão... Nunca esqueço, porque tantos hotéis, né, que são muito chiques, mas não te recebem com uma flor, né? Mesmo que seja do campo, mesmo que seja uma flor. Então aquilo me impressionou muito. Aí entramos no hotel que tinha sido construído pelos soldados cubanos para ser alojamento de soldados russos. Então era uma coisa muito simples, cabide de araminho, no banheiro sabonete Lux usado, assim, e toalha que você já marronzinho, né? Tanto sabonete usado no sabonete usado, porque era o único que eles tinham, né? Lâmpada, assim, sem cúpula. É outra realidade, né? É uma, sim. Mas o pessoal atendia tão bem. E no dia seguinte, a gente tinha pedido café da manhã, então eles bateram na porta, não tinha mão nem cor, era bater na porta e trouxeram uma bandeja com banana, café com leite, uma baguete e manteiga. Mas até hoje eu não esqueço, foi o melhor. Então eu cheguei à conclusão que o que faz a gente sentir assim, valorizar as coisas, é quando, não é o entorno, aquilo que você vê que foi muito bem feito. Porque uma vez, o Plaza na época fazia parte também da Westin. O prazer em receber, né? A gente percebe quando uma pessoa está sentindo, né, demonstrando que ela está feliz em ter você lá com ela. Faz o melhor, isso é o melhor. Sem dúvida. Isso te toca tanto, que nessa flor me tocou tanto. Eu falei, nossa, eles não tinham condições de fazer isso, mas eles querem fazer. Então, mas tinha um hotel em Nova York que eu estava lá, e a gente era, assim, eu era vice chairman, então todo mundo sabe que eu gosto de queijo. Aí tinha lá queijo, mas tinham colocado de manhã cedo, para eu chegar no final da tarde. Você imagina uma bandeja enorme de queijo, fica cheirando o quarto, né? Sim. Então, esses detalhes, porque quando você sabe que a pessoa gosta, primeiro você não põe muito, né, para escolher, assim, você põe aquilo que a pessoa gosta, pesquisa o que a pessoa gosta e coloca na hora certa para colocar, porque vai estar muito fresco. Sem dúvida. Eu acho que esse tipo do timing, do momento certo, faz de você, o que te me indica? Me indica que a pessoa se preocupou comigo. Não é fazer alguma coisa porque você quer fazer. Não, você faz a coisa para a pessoa, pensando no tempo dela, e para que ela tenha o melhor momento do queijo. Eu acho que isso é para mim a qualidade. Então, isso tudo, a experiência do certo e do errado, foi me mostrando, né? Eu fui aprendendo. Eu sempre fui aprendiz e até continuo até hoje aprendendo. E acho que o melhor jeito de aprender, Tcheco, é esse, né? É viajar e conhecer cultura mundo afora. Inclusive, é legal essa passagem que você comentou, porque eu tive uma vez no hotel da Blue Tree, acho que eu já contei essa história, e lá em Porto Alegre, e eu tava procurando cuca, porque minha mãe queria que eu trouxesse cuca pra ela de Porto Alegre. E era feriado, não sei o que era. É um doce. Cuca é um doce de lá do Rio Grande do Sul, né? Um pão com doce em cima. E era feriado, eu não lembro o que era. Eu tava no Blue Tree, ali de Porto Alegre, na frente do pier, Millennium, né? Millennium, E aí alguém da recepção escutou eu falando que queria comprar uma cuca. Me perguntou, né? Tipo, eu falei, onde compra cuca aqui e tal? A pessoa me indicou e tava fechado. E quando eu voltei, falou, e aí, você não achou a cuca? Eu falei, não achei. E era o dia de eu ir embora. Quando eu desci para fazer meu check-out, tinha lá 2 ou 3 cucas que compraram para mim, não sei onde arrumaram. Nossa. Porque eu fui atrás e não achei.
e tava lá para eu trazer para minha mãe aqui em São Paulo, porque ela ia voltar voltar de Porto Alegre. Mensagem pro pessoal do Blue Tree. Então, o pessoal do Blue Tree Millennium, a equipe do Blue Tree Millennium sensacional. E isso tá, né? Acho que essa passagem que você trouxe pra gente aqui reflete muito a cultura do Blue Tree. Inclusive, uma filosofia que eu sei que vocês têm lá é a filosofia do bem cuidar, né? Que acredito eu que é isso, né? Escutar ativamente para poder oferecer experiências que ficam marcadas. Eu vou lembrar disso para sempre. Sabe o que eu acho que o pessoal fez? Pensou em você, assim, muito além. Eu sempre falo assim, quando você quer cuidar bem das pessoas, esquece que você é funcionário da Blue Tree, esquece o seu uniforme. Seja você fazendo alguma coisa para alguém. E a pessoa faz, né? Faz. Isso faz toda a diferença. Vini, já que você falou, né, eu vou ter o prazer de estar com a Tieco esse final de semana lá em Lins, e o Inácio lá, o gerente geral, já ligou perguntando perguntando uma porção de coisas, que horário que vai chegar, que isso, aquilo, outro, ou seja, então já estou me sentindo em casa lá em Lins, né? Mas então, deixa eu falar obrigado. o que é. Imagina, abraçado. mas eu acho que existe uma filosofia atrás disso, que eu acho que todos nós devemos prestar atenção. Eu presto atenção porque eu me educo para isso, né? E eu falo para nossa equipe, que também não acontece as coisas sozinho. Nós temos lá dentro das regras da Alma Blue Tree que assim, o que as pessoas, assim, a necessidade humana mais básica que todos nós temos é a necessidade de se sentir apreciada, importante, ser visível. Aquilo que a gente estava falando no almoço, né? Um sorriso, né? Um bom dia assim, eufórico, alegre, entusiasmado. Um bom dia com atenção. Então, sem ser no automático. A gente, muitas vezes, é invisível. Quando você faz assim no restaurante, eu falei, olha, se alguém te faz assim no restaurante e te chamou, você está falhando. É verdade. Se o cliente te cumprimenta, você está falhando, porque você tem que enxergar primeiro o cliente. Então, muitas vezes, você vai numa loja, você é invisível. Você vai no hotel, você é invisível. Eu também, às vezes, passo invisível. É uma sensação terrível. Não é? Ficar chamando o garçom, né? Hoje a gente foi almoçar e passou por isso, né, mano? Não, agora eu que vou contar uma historinha, se me permite. Conta um caos. Claro. Eu, quando tinha 12, 13 anos, era auxiliar de garçom, já fui comim. Não diga, né? No clube lá em Atibaia, perto da minha casa. Então, nos finais de semana, o clube estava cheio. Eu me lembro do garçom, Gulo, né? Já era um senhorzinho. E ele falava, Carlinhos, você vai ficar naquele canto do salão, porque lá você consegue ter uma visão de qualquer um que fez qualquer movimentação, você vai lá e atende. Bacana. Olha que coisa. Ele é um profissional, esse seu... o seu Gulo, lembro dele até hoje, uma pessoa que me ensinou muito, assim, em termos de servir, quer dizer, não como a Tieco, claro, mas assim... Você tem muito atento. Mas na hotelaria tem que ter isso, né, Tieco? Porque hotelaria é serviço puro, né? Você tá recebendo gente ali do mundo, do Brasil todo, que tá ali às vezes por N razões diferentes, tá viajando a trabalho, ou tá viajando de férias, ou é a primeira vez que tá se hospedando no hotel, ou porque teve algum problema familiar e precisou ir para algum lugar. A gente nunca sabe, né, qual que é a necessidade, o que tá passando com a pessoa que tá chegando no hotel, né? Então, eu acredito que essa filosofia da Alma Blue Tree, do bem cuidar, eu conheço um pouco, porque eu conheço você, conheço bastante gente que trabalha na Blue Tree. Olha, você tem um aqui, olha... O seu amigo, o Prado, que ele também sabe cuidar, né? Veja como ele cuida de vocês. Obrigado. Eu acho que não é só pessoas de fora, eu acho que a gente tem que saber cuidar de pessoas que estão perto da gente. De dentro, né? para fora. Começa daí, né? De dentro porque daí fora. vocês fazem isso também, não é? O que é a Alma Blue Tree? Se a senhora pudesse resumir pra gente aqui, Tia, o que é a Alma Blue Tree? Olha, a Alma Blue Tree tem três coisas que são 3 etapas, né? Primeiro que é assim, que a gente chama de bem receber. Não é receber a pessoa. Você chegar lá e dizer, eu estava te esperando. Porque o receber começou quando a pessoa fez a reserva, concorda? Sim. Se a pessoa está fazendo a reserva, eu já estou recebendo. Então, o bem receber é você estar na porta para receber, para dizer, olha, eu me preparei porque você me reservou com a gente. Quando você... Isso é agora internamente para a nossa equipe. Quando você vai receber alguém, é porque teu back todo está pronto. Tá porque preparado. você não vai, porque não é na cozinha, você não vai receber alguém, você ainda tem que tomar banho, você tem que fazer um monte de coisa. Sem dúvida. Você já preparou. Então, eu estou falando para você, assim, se você vai receber, você esteja com tudo a casa pronta, né? Então, tem uma série são 7 atitudes que você precisa ter. Uma dessa, né? Você não deixar ninguém visível. Né? Interagir com todo mundo, que às vezes só dá importância para as pessoas mais importantes. Né? Então, interagir com todos, que todo mundo é igual. Né?
Todo mundo precisa de atenção. E olha, uma coisa que eu aprendi recentemente, eu estava conversando com o Carlos, que eu vou integrar nas minhas 7 atitudes, bem receber, que é a alegria. O brasileiro, a gente tem calor humano, é acolhedor, né? E sempre falei isso faz a diferença, porque eu vejo os estrangeiros, os nossos hóspedes, falarem para a gente que eles amam isso. Agora, ultimamente, depois da pandemia, eu vejo que o diferencial nosso é a alegria, porque eu vejo outros países, as pessoas estão assim mais, sabe... acabrunhados, pra mais baixo, tristes. E o brasileiro, apesar de tudo que a gente passa, né? Não, tem situações muito difíceis que todo mundo passou, a gente também passou, mas a gente não perdeu a alegria, a gente não perdeu essa leveza que a gente tem, né? Tudo bem que a gente de vez em quando precisa levar mais a sério algumas coisas, mas essa leveza é um patrimônio brasileiro. Mesmo essa leveza, mesmo no momento onde as pessoas estão meio que em processo de transição, né? Que foi todo mundo para casa, todo mundo para home office, todo mundo atrás de uma tela e agora retornando, indo para os escritórios, ou seja, já tinha uma dinâmica criada que a pandemia proporcionou e agora está tendo que voltar, né? Então, e mesmo assim, e tem um estudo mesmo da WTCC que fala que a hospitalidade, né? Porque o que te fazia voltar, visitar o Brasil? A alegria do povo brasileiro, o acolhimento deles. O que mais incomoda? Segurança, está lá na lista também, mas um dos pontos que me chamou a atenção foi a sinalização e a dificuldade de falar o idioma, né? Que tem poucas pessoas que falam o inglês, o espanhol, o pessoal se vira, mas não é o quesito segurança, por exemplo. E o ato de voltar é realmente o acolhimento do povo brasileiro. Isso, alegria, né? Isso comprova quanto a gente é bom nisso, né, Tcheco? Não é? O gringo que não conhece o Brasil tá perdendo, né? Não E o brasileiro que não conhece o Brasil também tá perdendo muito. Não é? O Brasil não reconhece o seu valor. Você sabe que eu acho que o brasileiro tem um pouquinho de complexo, né? De inferioridade, talvez. Tudo que lá fora é mais bonito, não sei, não é bem assim. Toda raça, o japonês também tem isso. Todo mundo acha que a grama do vizinho. Os americanos. A grama do vizinho é sempre mais. É verdade, né? Não, mas os americanos também eles têm os efeitos deles também, como todos nós, né? Mas vamos ficar no Brasil aqui, né, Chico? Então, mas, assim, eu acho que o brasileiro tem que se descobrir mais. Por isso que eu tenho eu descobri durante a pandemia, né, que a Brasília tem esse patrimônio dessa alegria, e eu falei com o Prado hoje, eu falei, nossa, Prado, a gente pode me chamar de Carlos, você está mais acostumada, Carlos, Prado, Pradinho, o Caqui me chama de Pradinho, eu gosto de Carlos, Tia, aqui a casa é sua, nosso slogan lá na Tour House é esse, tá? A casa é sua, então, por favor, fique à vontade. Então, eu acho que o brasileiro precisa reconhecer o seu valor mais. Essa alegria é uma herança que realmente eu não vejo em outros países, né? Então, e é uma coisa tão natural, e essa leveza, que está junto com o acolhimento, mas assim, é uma coisa que hoje, principalmente no momento que a gente vive, eu acho que é um patrimônio impagável. Eu acho que realmente é um grande diferencial. Não é verdade? É um grande diferencial do Então, eu do acho que todos nós que a gente teve essa consciência, devemos estar conscientemente passando isso. Falando bem do Brasil, né? Propagando. A gente mesmo se convencer. Não, eu sou uma pessoa alegre, não sou feliz, eu viro a página. Quando tem problema, eu viro a página, eu vivo aquele momento e viro a página. Eu já tive problemas imensos na minha vida, né? Tive que vender todos os hotéis, porque meu marido ficou doente, a empresa estava alavancada, assim... A senhora vendeu todos os hotéis? Eu não, né? A empresa? A empresa vendeu. Caesar. Caesar, né? Então, porque meu marido ficou 17 anos doente. Então, as pessoas da empresa, né? Tinham o presidente que já tinha me vendido do banco, aí o banco faliu. Então, foi uma coisa assim que você não imagina, todos os problemas ao longo de 30 anos, né? Então, foram várias coisas que aconteceram, mas assim, eu consigo viver aquele momento. Tem que vender os hotéis, tem que vender da melhor forma. Eu tive que vender o Caesar. Fiquei super feliz que a gente vendeu super bem. Bacana, né? Bacana. Então, vão-se os anéis, ficam-se os dedos para ganhar tudo de novo e trabalhar tudo de novo. Você ganha mais força, porque você fala, nossa, eu consegui fazer isso. Do que você ficar falando, não é aquilo que perdeu, é aquilo que você consegue reinventar, não é? Sem dúvida. Então... Aumenta o raio de conhecimento, né? Aumenta o raio de
de casca, né? De força para continuar a movimentação. Que não nos abate, meu marido nos ficou fortalece. 17 anos doente. E olha, falaram... tempo, hein? Então, quando meu marido estava doente, logo no começo, falaram que ele ia morrer. Que ele não... Ou ele ia ficar na cama, né? Eu falei, não, se ele vai ficar na cama, eu não quero que ele viva, né? Porque é muito doloroso. E falou, olha, preciso viver uns 5 anos. Aí eu montei um QG com brasileiras, com enfermeira, fisioterapeuta, foram todo no Japão para morar em casa e montei um QG. E meu marido, ele conseguiu, não apenas, não voltou a falar, né? Mas se fazia entender. Voltou a andar um pouco e tal. Então, olha, que eu até chamei pai, assim, não é pai de santo, esses... Curandeiro? Porque é pai de santo mesmo. Faz a cirurgia espírita, que por acaso eu tinha conhecido. E, olha, quando ninguém deu esperança, ele deu esperança. Você sabe que quem te dá esperança, você tem que agradecer. Ele falou, ele não vai voltar a falar, mas você vai entender. Ele não vai voltar a andar do jeito que você está querendo, mas ele vai poder andar. E foi tudo exatamente. Mas aquilo me deu uma esperança que seja. E falei, eu quero... que ele seja feliz. E você sabe que ele foi tão feliz, porque ele não também virava a página. Ele estava feliz, cada conquista que ele tinha de conseguir engolir como você bebeu água, não é uma coisa normal para quem está naquela situação. Conseguir beber água, sentar. Simples. Pois é. Então, eu passei por um momento que eu vi assim, tudo que a gente tem é um milagre. Sem dúvida. E a gente não sabe. Né? Agradecer todo dia, né? Não agradece. Tem que agradecer. E a gente não agradece pelas coisas que muitas vezes não acontecem com a gente. Isso. A gente só agradece às vezes, quando agradece, por alguma coisa que a gente conquistou, mas a gente não agradece pelas tantas coisas que nem chegam a acontecer com a gente. É verdade. Né? Ou as coisas ruins que acontecem e você aprende, né? Você acaba se fortalecendo com coisas, os obstáculos da vida, na realidade, é realmente para nos fortalecer. Eu acho que não tem desafio que nos faça crescer. Tem uma frase que é legal, que não adianta orar pela chuva se você não está disposto a lidar com a lama, né? Então é importante a gente dar valor para bonita, hein, Vini? É bonita, né? É bonita. É importante a gente dar valor a esses momentos difíceis, porque eles tornam a gente mais fortes. E falando nisso, né, em momentos difíceis, eu não posso deixar de citar aqui a pandemia. Você não vai falar da pandemia, não? Eu vou falar não posso deixar de citar aqui a pandemia, que acredito eu que foi um dos momentos mais tristes e difíceis, desafiadores para o mercado de turismo, né? Em especial para hotelaria, para companhia aérea, para a gente foi muito difícil. Mas como é que foi, Tcheco, passar por esse período de pandemia, relativamente 1 ano e meio que a gente passou ali batendo lata, né? Que não vendia, os hotéis ficaram fechados. Como é que foi passar por isso lá na Blue Tree? Olha, Vini, como eu passei por muitas dificuldades na vida, ainda venho de um país que tem terremoto, tsunami o tempo todo, a gente tem uma certa espírito de precaução, né? de gestão de risco. Plano B, plano C. B, você sabe que embaixo da cama da minha casa no Japão sempre tem uma mochila, né, para visita. Todas as camas têm mochila embaixo. Mochila para visita? Se tiver terremoto, você tem que sair. Já pega a mochila e já sai. Então, esse espírito, estou contando a mochila, porque esse espírito eu tenho dentro da empresa. Então, quando teve a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi de fazer gestão de risco. Até quando que a gente consegue administrar o recurso? Então, foi isso que aconteceu. Nós administramos todo o recurso. E quando você consegue administrar os recursos, o caixa, você fica tranquila. O resto você administra melhor. E a Blue Tree estava com caixa, então, bem gerido. Bem conservador. Porque todo mundo falar que em julho voltava, nós fizemos até o ano seguinte. Junho volta, dezembro volta. Ou seja, tinha vai levando umas mochilinhas tudo embaixo de dinheiro dos hotéis, entendeu? Sem dinheiro, mas tinha uma mochila. Pegar uma mochilinha, Mas olha, uma coisa que eu faço, que eu falo para as pessoas, que eu acho que é legal, quem tem fé, não importa a religião, né? Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Não, porque quando você não tem mais nada, você pede a Deus uma ajuda, né? E eu rezo todo dia, de manhã. E eu falo com meu marido que faleceu, falo com meus antepassados, com meus amigos que faleceram. E eu agradeço primeiro pelo mais um dia que eu tive. Porque eu podia ter morrido. Porque eu vi meu marido quase morrer de um dia para o outro, né? Então, agradeço a Deus esse dia. E que, se possível, né? Olha pelos nossos negócios, olha pelo país, porque se o país vai bem, eu também vou bem. Então, pelos nossos amigos e para, né? Então,
Eu acho que isso te dá uma esperança. Sim, o fato de você estar vivo, para mim, já é um ganho. O segundo, que você tem amigos, se você tem algo a quem você pedir, eu acho que te dá um conforto. Eu falei, não, Deus vai me ajudar, meus amigos vão me ajudar, isso é alguma coisa. E você também está se ajudando, você tem que também se virar, né? Não Sem pode dúvida. ficar esperando. Então, para quem está assim, muito preocupado com as coisas, te dá um alívio. Eu estou contando isso porque me dá um alívio. Toda manhã eu faço, dou um cafezinho para o meu marido que gostava e para o meu pai que gostava de café. Cada um de um jeito, um com adoçante e outro com mel. Então, todo mundo sabe. Isso te dá, porque essa conversa com alguém que não vai ficar te criticando, eles não me criticam, eles só me ouvem. Só escutam passivamente, quietinho ali. Os meus pedidos, né? Então, eu acho que quando a gente não tem mais nada, assim, né? Eu acho que a gente aprende realmente a agradecer aquilo que tem. E acho que a gente precisa ter esse, né? Esse espírito de agradecer. Eu agradeço, por exemplo, a amizade de vocês. Eu acho que é tão, sabe? Isso, vocês não imaginam como isso reverte para nós. Porque se eu estiver me sentindo muito só, eu sei que eu posso chegar, Carlos. Claro. Não é assim? Sem dúvida. Isso. Uma dúvida, um apoio. Né, Vini? Quando você foi para Porto Alegre, você falou, olha, eu tô aqui. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu fico até emocionada, porque essas coisas... E tô indo para Lins agora em outubro, hein? Tô indo lá pro Blue Tree Lins. Ele vai antes. Eu vou postar antes. Vou com a minha família, hein? Ai, que legal. Eu, minha mãe, minha irmã, minha filhada, minha avó, meu pai. Ixi, vai todo mundo. Vai levar a gangue inteira a lá? gangue inteira. Toma cuidado, Diego. Não, lá é gostoso. Tem um casal de coruja lá. Mas eu imagino, Tieco, que deva ter sido difícil, né? Porque quantos hotéis a Blue Tree tem hoje no Brasil? São 22. Na época da pandemia, todos fecharam? Não, alguns ficaram abertos. Alguns ficaram abertos. Mas os hotéis ficaram fechados por quê? 2, 3, 4 meses? Mais, né? Mais, né? Uns 6 meses. Eu me lembro que quando eu fui para Porto Alegre, a gente estava inclusive no meio da pandemia, né? Os protocolos eram extremamente rígidos, né? E isso mostra, se a gente pode falar que teve algo positivo da pandemia, a gente pode falar dos protocolos, a gente pode falar de tudo que a indústria do turismo como um todo... De produtos também, de né? todo, do check-in online. Check-in online, né? Com reconhecimento facial. Ninguém usava reconhecimento facial. Fazia um ano que eu fazia campanha pedindo aos clientes que usassem, porque era muito prático. Ninguém usava. Com a pandemia, todo mundo passou a usar. E ficou Chico, virou algo assim que a gente pode chamar de legado da pandemia? As pessoas usam ainda hoje? Usam. Ou estão usando muito o check-in no balcão? Não, agora já usam bastante. É um dos legados da pandemia. Eu usei, né? A primeira vez que eu usei o check-in online com reconhecimento facial foi lá no Blue Tree, quando eu estava indo para Porto Alegre. E disso tudo nasceu, inclusive, acho que essa proximidade do Prado e da senhora. Antes de eu falar da... Antes de falar... Antes de falar dessa proximidade aí, você falando de protocolo aí que ficou bastante hábitos que vão permanecer. Eu me lembro que quando decretou a pandemia, a gente lá no Palácio dos Bandeirantes falando de protocolo com o secretário de saúde, secretário de turismo e torcendo que aquilo fosse rápido, Tieco, né? E quando começaram a apresentar CLIA apresentando isso, que vai demorar 3 anos. Eu falei, joga esse relatório no lixo que eu não quero acreditar nesse relatório. Mas de fato, hoje os relatórios estavam certos. Os relatórios estavam certos, né? As pesquisas que a CLIA, a Cruise Line International Association, havia feito, realmente estava certo. E daí, claro que teve, você está falando de outros legados, né? Grande amizade com eu já conhecia a Tieco de muitos anos. Posso contar um negócio? Mas agora, Você não sabe. Ladies first. Você vai contar ao vivo, ó. Ladies first. Quando nós começamos, a Luísa, né, teve a ideia brilhante de ajudar, né, importantíssimo. Com a vacina, não fazendo a vacina, mas, né, com todos os preparativos de vacina. Apoiando. Ela falou, olha, ela falou, você me ajuda a ver se tem pessoas do turismo que podem ajudar. Juro, aqui, com Deus. Primeira pessoa que eu pensei era você. A gente não tinha nada, mas eu falei, não. Obrigado pela oportunidade. Essa pessoa, eu falei, vou falar com o Carlos. Falei com você primeiro, depois falei com o Tony. Você comentou. Né? E falei com o Orlando.
Então, a primeira pessoa que eu lembrei Vou puxar sardinha pro meu chefe. Agora não tem como falar de turismo no Brasil e não falar do Carlos Prado. Não, né? mas é verdade. Coloca a vinheta aí. Coloca a vinheta aí, eu puxar a Luísa adora. Todos nós adoramos o Carlos. Porque é uma pessoa tão desapegada que ajuda. Ele ia buscar até uma fábrica de fazer vacinas, né? Planta de vacina veterinária para converter, para produzir vacina. Ele já estava na manhã seguinte indo ver a fábrica, ele me ligou. Aquilo eu falei, nossa, mas como precisou de ar-condicionado para um SUS? Ele pegava e doava. E a Turhaus fez doações para todas as Atibaia, cidades. Bragança, todas as cidades não é da região. bárbaro. Então eu falei, nossa, Luísa, olha, eu não conhecia tanto, mas eu tinha assim alguma coisa que ele podia ajudar muito. Falei, a gente ganhou um amigo, né, Luísa? Ela até hoje, quando teve aquela homenagem do SCAL para você, ela fez questão de ir. Olha, que é uma pessoa super muito ocupada. Sim. Então, você estava falando, a gente ganhou um amigo, realmente a gente ganhou uma pessoa tão generosa, tão bacana, muito mais do que um amigo, né? Além de vou chorar aqui, Chico. Não, mas verdade. Eu pedi um lencinho pra produção. Eu fiquei emocionado aqui. Não, mas, Chico, falando de pandemia, um dos maiores presentes que Carlos Prado, foi importante para a superação da Turhaus, para a travessia da Turhaus, foi realmente conhecer vocês. Quantas pessoas novas eu tive o prazer de conhecer. E como eu falei lá até acho que a Sônia, a Luísa falou no seu aniversário lá, falou, um dos grandes presentes que eu tive dessa pandemia foi realmente ter conhecido vocês e esse grupo Mulheres do Brasil pelo Brasil. Então, e ter participado da criação de 2 movimentos importantíssimos, né? Um que foi o Supera Turismo Brasil. É verdade. Que foi co-criado, né, por figuras importantes do turismo como vocês. Para quem não sabe, para poder ajudar na retomada do turismo aqui no Brasil, a divulgação dos protocolos, criação de protocolos e o movimento Unidos pela Vacina, né, que foi e já teve o Unidos pela Vacina, teve a participação inclusive da Luísa Trajano. Então foram 2 movimentos importantes. Olha quanto legado. De união, de legado, né? O Prado tem uma novidade, eu falei que não dá pra falar de turismo no Brasil sem falar do nome do Prado, porque ele tem uma novidade aí que ele vai lançar em breve. Eu não sei se eu posso falar, ou se ele quer falar, ou se a gente vai deixar pra falar na hora propícia, mas tem uma grande novidade aí, né, Prado? Não, podemos fazer podemos fazer um jabá assim, mas antes disso eu queria falar desses 2 grandes legados, né? Nós estamos juntos no Supera Turismo, e o Supera Turismo, para quem está nos ouvindo e para ficar registrado, foi um movimento que era realmente falar de protocolos, Vini, também para levar o máximo de informações para aqueles que precisavam viajar, tentar o máximo possível minimizar a perda de emprego, né, estabelecendo emprego e renda, e falar um pouquinho de cada cantinho do Brasil, mostrar desse Brasil que o brasileiro não conhecia. E hoje, Tcheco, isso né, não sei o quanto você refletiu sobre isso, nós aqui, hoje ouvindo pessoas do turismo falando que vai investir mais em pousadas, em hotéis de luxo, para que os endinheirados do Brasil não vá gastar o dinheiro dele em Nova York ou na Europa. Eu sei que produtos são diferentes, claro, evidentemente, mas falando de hospitalidade é justamente para ter N tipo de produtos, e como eu também falei outro dia, e serviu também aqueles nossos encontros mensais lá do nosso conselho. Sim. Que a Tcheco era do conselho também, além de fundadora do movimento Supera Turismo, era uma das conselheiras, assim, com pessoas como o Caqui, como o Jerome, enfim, várias pessoas ilustres lá, e era também um momento assim da gente meio que, né, fazer uma terapia de grupo, né? Todo mundo fez terapia em grupo, todo mundo passando por um perrengue ali. E Unidos pela Vacina, né, foi algo que, enfatizando, né, a gente não tinha pretensão de comprar vacina, nunca passou pela nossa cabeça privilegiar os endinheirados em detrimento das pessoas que não poderiam ter. Então, nunca as empresas pensaram em comprar vacina. Nós nos unimos para apoiar o governo através do nosso network global do grupo empresariado que estava conosco, para a gente, seja Lenovo, fazer contato com a Sinopharm, a Sinovac, enfim, isso para tentar facilitar e ajudar o Ministério da Saúde e, obviamente, né, Tcheco, da gente fazer doações para mais de
4.069 municípios que receberam doações a mais de 53 milhões de reais foram doados, mais de 4.500 câmaras frias para armazenar, porque uma preocupação nossa, né, Tiago, era de chegar a vacina da Pfizer, que tinha uma necessidade de uma armazenagem em baixa temperatura e os postos de saúde não estavam preparados. Não adiantava chegar a vacina. Não, porque como são todas setores públicos, tem que fazer cotação, né? Isso demora muito. Você imagina todos para comprar ar-condicionado, fazer cotação, fazer, né, concorrência, tudo demora demais. Tinha que correr com a vacina. É verdade. Numa das reuniões com Dória, eu, a Luísa, e não me lembro mais quem estava, e o Dória falou, não, realmente isso que vocês estão nos ajudando é super importante, porque para a gente fazer uma licitação de um computador, porque tem que fazer. Agora, os insumos, por exemplo, seringas, agulhas, etc., não precisava, porque isso entra na compra rotineira das UPS, né? Então, UBSs. Eu acho que uma coisa que a vacina trouxe, além da própria ajuda, né, com os UBSs, eu acho que a gente descobriu que a gente é capaz de tanta coisa, né? Sim, com certeza. Eu não sabia, não é, Carlos? Eu não sabia. Se tornava, o que eu aprendi? A gente não entendia nada de vacina. Então, eu acho que a mensagem que todo mundo do turismo, do nada, falando sobre vacina, né? Pois é. Então, isso prova que todo ser humano é capaz de se superar e aprender e fazer as coisas, não é? Mas ninguém entendia de vacina ali, mas foi acontecendo, a união faz a força, né? Sim, então, todo mundo junto, todo mundo focado em fazer acontecer. Sempre alguém tinha uma ideia, né? E aí o pessoal corria para fazer. Então, foi principalmente um aprendizado. Não, sem dúvida, o que eu aprendi com vocês, né? Então, a Luísa, eu quero agradecer, né, ao Grupo Mulheres do Brasil, a Luísa pela liderança e a Betânia, a Betânia, a nossa grande gestora da coisa. E realmente o Grupo Mulheres do Brasil. E também agradecer todos que criaram e trabalharam pelo Supera Turismo Brasil, o trabalho das entidades, o trabalho de muitos profissionais do turismo. Muitíssimo obrigado. Profissionais do turismo, influenciadores, enfim, foi uma galera, né? Realmente foi uma galera que se juntou ali. E Tieco, como é que a gente está hoje com relação ao cenário pré-pandemia em termos de hospedagens? Já recuperou? Já voltou para o volume? Estamos melhores do que 2019. Melhor do que 2019. Então já superamos. Já superamos, graças a vocês, né? Se não fosse graças a vocês, da Tour House e tudo, a gente não estaria. Mas realmente, todo mês, a gente está superando o mês anterior. Recorde contra recorde. De 2019. Que legal, que legal. Show. Olha, então, eu acho que uniu o setor, a gente está mais próximo, né? Eu não era próxima do Carlos, de vocês. A gente ficou mais próximo. Eu acho que isso, acho que esse contato humano, quando a gente conhece, a gente confia mais e a gente começa a fazer mais negócios juntos. Eu acho que isso é naturalmente. Legal. Não é? Eu acho que não adianta você chegar, você não conhece as pessoas, não sei, você pode até fazer, mas será somente um negócio. Mas quando você conhece as pessoas, você amplia. É que a gente chama em japonês chama kizuna, que é uma coisa muito importante. Criar laços. Kizuna. Criar laços. Para o japonês, uma coisa que isso não é tão importante, porque não é apenas uma relação de negócio, é alguma relação. Tem algum compromisso emocional, um compromisso, né, de criar laços com a pessoa. Então, hoje, eu estou aqui, estou super feliz, realmente me sinto honrada de estar com Nós você, também. Honra toda a gente que se sente honrado aqui. Acho que eu posso falar por todo mundo aqui nessa mesa. E Kizuna, aprendi mais uma. Mas até onde eu sei, né, a gente fez uma pesquisinha. Ele estudou. E sobrenome japonês geralmente tem algum significado. O sobrenome da senhora tem um significado. A senhora não está aqui. O sobrenome da Tieco tem um significado. Sim. Então, o meu nome é exatamente a tradução, né, do Blue Tree, que é a árvore azul. Meu nome é Árvore Azul. Tieco Aoki, Árvore Azul. Olha Tieco Aoki. Então estava certo. Posso contar até mais uma para vocês? Para quem está no. Essa é a hora, senhor Prado. Essa é a hora. Olha,
teve uma das esculturas da Turhaus e por fornecedores estratégicos, como o Blue Tree sempre foi, nós demos uma árvore azul. Tá lembrado, Tenho, claro, eu tenho. Aí, se eu soubesse disso, teria mandado duas árvores. Porque a Tcheco me trouxe tanto uísque de arroz, saquê, um monte de coisas, porque ela ficou extremamente feliz. E desculpa a minha ignorância, eu não sabia naquele momento que a árvore, que a oca... Então, estou sendo sincero, eu não sabia, mas se eu soubesse disso, eu teria mandado, porque eu recebi tanto uísque de presente. Mas agora você já sabe, então de repente... Então, Tcheco significa árvore azul e Blue Tree é o significado de árvore azul em inglês. Isso, legal. Foi fácil, né? Foi fácil, mas é uma excelente jogada. Bridgestone, vocês conhecem a Bridgestone? Sim. É aquela de pneus? Sim. Também é a mesma coisa. O dono da Bridgestone chama-se senhor de Ponte de Pedra. Ele traduz o nome e fez Bridgestone. Que legal. Isso é muito comum no Japão. Show. Dessa daí eu não sabia. Da árvore azul a gente tinha feito nossa pesquisinha, nossa pesquisa de campo. E agora eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? Eu queria voltar na época de fundação da Blue Tree. Você comentou sobre o início, Tcheco Aoki, início na hotelaria, com a administração do Caesar Park ali. E aí, quando que deu o estalo? Então a Aoki Corporation, né? A empresa, e com os bancos falidos, então nós vendemos hotéis. E aí algumas pessoas saíram que hoje são grandes empreendedores, empresas, foram ser vice-presidente. Então, uma coisa, eu fiquei muito feliz de ter criado, né, junto com as pessoas se desenvolverem, isso foi ótimo. E aí ficaram muita gente também que queriam que eu continuasse, queriam continuar, né? E daí, você sabe que eu pensei seriamente, falei, o Brasil é um grande mercado. Como eu viajava, eu conhecia o mercado brasileiro e eu vi que o potencial do mercado brasileiro para a hotelaria era muito grande. E tinha muita coisa a ser feita. E tinha essa equipe que queria que eu continuasse. E eu falei, nossa, eu sempre operei hotéis, mas sem ter essa visão do tipo de hotel que eu queria. Primeiro, eu acho ainda, que hotelaria não pode perder aquela... o espírito da hospedaria como começou a hotelaria, né? Que as pessoas abriam suas casas para as pessoas, os viajantes, se hospedarem, né? Lavarem os seus pés e tal, para que pudessem descansar. Então, acolhiam as pessoas para ficarem em suas casas. Foi assim que começou. E depois, com o tempo, virou a indústria da hotelaria. Ficou give and take, né? Você me dá, eu tocar. Agora, eu acho que, tudo bem, você tem que pagar pelo serviço, mas... uma coisa é você pagar pelo serviço, uma coisa é você servir as pessoas, você poder receber as pessoas. Então, eu sempre quis fazer uma hotelaria que, independente de estrela, isso não tem nada a ver com a estrela. A estrela tem que ver com o luxo dos móveis e tal. Mas das pessoas quererem receber as pessoas e ficar feliz com isso. Sim. Então, é essa hotelaria que eu sempre quis criar. Bacana. Então, eu quis criar a hospitalidade brasileira. E que eu tinha certeza era o calor humano, né? Que a gente tem naturalmente. Vocês me receberam super, né? Como se a gente fosse velhos amigos, né? Você já era, você, Edu, você me recebeu de braços abertos. Claro, hoje, mas super tem que legal. receber, né? Mas não é comum. Porque faz parte também do nosso DNA Turhaus. DNA turhausiano. Então, mas mesmo assim, quem trabalha assim, né, em turismo também, Turhaus é diferente. Porque não é comum isso em nenhum Japão. O japonês tem um atendimento bárbaro, mas ele tem seus padrões e não passa daquilo, né? Então, eu queria criar uma hotelaria que não tivesse estrelas só no céu. Então, e foi isso, né? E tanto que eu também já tentei fazer uma hotelaria econômica. As pessoas não aceitaram, meus clientes não aceitaram, e aí eu desisti, né? Mas eu quero fazer, porque eu quero fazer o espírito da hotelaria, eu acho que é isso, receber as pessoas independente das estrelas. Então, eu acho que o Brasil é o único país que pode fazer isso, porque o brasileiro é acolhedor, de verdade. O brasileiro, você conhece hoje, já está convidando para o aniversário, né? Para o churrasco. Para o churrasco, é verdade. Então, não é isso? Isso é tão incomum em outros países. Isso é uma qualidade que agora eu trago também, a alegria do brasileiro, que a gente não pode perder, tem que estar cada vez mais melhorando. Só que, dentro da Alma Blue Tree, a gente tem, como eu disse, 7 atitudes de bem receber, tem 7 atitudes de bem servir, que isso é diferente do acolhimento.
7 atitudes do bem servir, para mim, é ser profissional. Profissional responsável e sério sobre aquilo que ele tem a responsabilidade de realizar como profissional. Assim como quem não me contrata para serviço de hotelaria, eu contrato como se eu contratasse um cabeleireiro para cuidar do meu cabelo. Então, o cabeleireiro tem que cuidar do meu cabelo como profissional. Eu não vou fazer um amador cortar meu cabelo. Sim. Eu corto sozinha. Então, é a mesma coisa. Quando a gente contrata serviço de alguém, esse alguém precisa ser profissional. Hoteleiro, mesma coisa. Porque eu falo aqui, quem está aqui dentro, seja guarda, seja o que for, tem que ser hoteleiro. Tem que ter espírito de hoteleiro de ajudar, né? Pelo menos os princípios, né? Então, eu acho que o bem servir é assim, você ter orgulho da sua profissão, assim como vocês têm, orgulho da profissão, se aperfeiçoar continuamente, toda empresa tem o seu padrão e contribuir para melhorar o padrão dessa empresa que você está. Que só assim você está dando alguma coisa de você, deixando como legado na empresa que está te, né, retroalimentando, ensinando. Né, o processo. Exatamente. Então, aí tem que ter muita seriedade, né, muito profissionalismo, aperfeiçoamento, aprendizado, etc. Tem várias condições ali, situações que você tem que estar né, cumprindo. Eu acho que esse é assim, a gente tem que ter orgulho da profissão, gostar da profissão. Para mim, isso é o bem servir. E o bem cuidar é o outro. Então, eu separo o que é você ser sorridente, o que é ser profissional, porque a gente mistura muitas vezes. Não pode misturar. Você tem que ser todas as coisas juntas para você poder, que eu chamo de bem cuidar. O bem cuidar é assim, você ter a sutileza de saber que outra pessoa é outra pessoa. O meu cliente, por mais que eu ache que eu sei cuidar, toda pessoa a gente tem que valorizar. Duda, você está com um problema, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu sei como resolver para o seu... Eu vou te ajudar a resolver uma... Primeiro, eu tenho que realmente perguntar para você... se você quer aquele tipo de... Eu tenho que dar 3 opções, por exemplo. Entender. Tem que entender. Porque você tem cultura diferente. Imagina se você for japonês ou chinês. É tudo diferente. O seu costume, eu estava falando hoje para o Carlos. Minha mãe não gosta que pegue porque ela não está acostumada. Eu dei um fora. Eu dei um fora. É o jeitinho brasileiro, né? Não. Eu vou contar. Só fomos tomar uma sopa lá. E aí, eu sempre querendo ser gentil, dei o braço para que ela pudesse levantar. E ela saiu correndo. 95 anos, olha que beleza. Minha inspiração, eu quero chegar na idade da sua mãe com a disposição que ela tem. Fantástico. Então, porque ela é não uma está bênção. acostumada. Então, ela quis ajudar. Olha só, é bem típico. No bem cuidar da Blue Tree, primeiro eu tenho que... Desculpe, porque... Não, mas pode contar, porque isso também enriquece quem está nos ouvindo de prestar mais atenção na questão cultural. Entender, né? A questão cultural. Gostaria... Dá algumas opções. Gostaria que eu te ajudasse. Se o Prado fosse funcionário da Blue Tree, já ia tomar advertência agora, né? Não, advertência não. Fez errado. Eu seria orientado para não repetir mais. E assim... Então, o bem cuidar é você realmente se colocar no lugar da pessoa, né? Mas considerando que aquela pessoa não é você. É uma coisa diferente, né? E isso é complicado, e né? não é fácil, é um exercício... Isso é complicado. É um exercício um tanto quanto desafiador, né? E mas... nenhuma pessoa é igual à outra, então não dá para estandarizar também um processo. Isso. Ao mesmo tempo, estandarizar processo consegue escalar. Isso. Né? Então a gente tem que pesar vários fatores. Muito interessante, é um desafio. É um desafio, mas se aprende, é um processo de contínuo aprendizado, porque o ser humano é desafiador, né? Um dia, sim, nosso hóspede um dia tá bravo, outro dia tá bom, outro dia, enfim. No mesmo dia tá bravo e tá bom, no mesmo não dia. É? Então, e por isso nós temos que estar preparado para estar sempre com, assim, com caixa vazia. A gente não pressupor as coisas. Porque como profissional, eu vou pressupor uma série de coisas que eu vou achar que eu sei. Então, eu desconstruo isso, porque você tem que saber sim. Mas dependendo da pessoa... Olha, por exemplo, tinha um hóspede que veio lá, né? Isso aconteceu.
americano, queria remédio, e a gente não tem remédio, a gente só tem uma aspirina, essas coisas, não pode vender. E o nosso recepcionista viu que ele estava doente e insistiu para ele, não quer, tem lá o 9 de julho, quer ir lá no médico, ele falou que não queria de jeito nenhum. Ele falou, olha, ele está passando mal, eu pediu licença para ele, por favor, faça por mim, vamos lá? Ele passou por cirurgia no mesmo dia. Então, nossa, é assim, se fosse no outro país, né, que tivesse regras que não pode e tal, não ia fazer. Então eu acho isso do brasileiro tão legal, se coloca no lugar da pessoa, mas pedindo, assim, posso fazer isso? Não posso, né? Dá um jeito de resolver. Então eu acho que isso é o bem cuidar. Tico, e você está falando de novo sobre como é que funciona a filosofia do Blue Tree, e eu de novo estou fazendo aqui uma alusão à experiência que eu já tive no Blue Tree, né? No próprio Blue Tree, lá de Porto Alegre, quando eu cheguei, a gente estava ainda naquela época de protocolos e protocolos e protocolos, e um colaborador da Blue Tree que cuida ali do estacionamento, manobrista, Milton, o nome dele, Milton, ele, na hora que eu cheguei, ele me perguntou, ele falou, Vinícius, eu vou colocar plástico bolha aqui no seu carro, no seu banco, e aí você tem duas opções, ou o senhor estaciona o seu carro, ou eu posso ir, se o senhor quiser, estacionar seu carro para o senhor. Você vê como é, né? Porque a gente estava aprendendo ainda naquela época. Apesar dos protocolos, tinha gente que falava, não, eu prefiro eu mesmo dirigir meu carro e estacionar lá para não ter contato físico com ninguém, mesmo que tá com... naquela época era difícil, mesmo que esteja aqui com plástico bolha, com face shield, tinha gente que tava com um pouco mais de receio, né? E ele simplesmente, ele poderia ter chegado lá, colocado todo e ido embora. Ele perguntou, como é que o senhor prefere? O senhor quer dirigir seu carro, estacionar, ou quer que eu faça isso por você? E agora você contando aqui um pouco de como é que funciona, que a gente não pode pressupor o que a outra pessoa quer, eu lembrei desse episódio também. Então um abraço pro Milton lá do Blue Tree, Porto Alegre, excelente profissional. Obrigada. Espelha a alma Blue Tree, inclusive. Muito obrigada. É bom saber, né? E olha, você vê como a gente aprende com os clientes. Eu não sabia disso tudo. A gente tem que aprender com os clientes a valorizar a nossa equipe, né? É verdade. Sem dúvida. A gente sem saber. Por mais que a gente saiba, né, Chico, se a gente não tem um contingente de pessoas que realmente saem das suas casas todo dia de manhã e vai para os seus postos de trabalho e se dedicam e dão o melhor que elas podem dar, realmente é só agradecer esse time todo. É verdade. Pessoas. Tiago, você fala muito bem do Brasil, né? A gente percebe o quanto você gosta do Brasil, dos brasileiros, né? Quanto que você traz isso para o seu dia a dia. E também é uma executiva aí com um know-how internacional, conforme você comentou, né? De ter experiência nos Estados Unidos, na Ásia. No Brasil, qual que é o maior desafio que você como empresária enfrentou? Enfrenta? Olha, no Brasil são vários, né? O que você gostaria de destacar, assim, de pontos de atenção, não pontos de atenção, não vamos colocar assim, mas como desafios que você enfrentou aqui na sua jornada como executiva? Eu acho que no Brasil tem muita instabilidade. Eu acho que a gente devia ter um plano mais longo, de você poder enxergar melhor os horizontes, porque muda o governo, mas os projetos não podem mudar, né? Então, inclusive, estava conversando com a Luísa tem esse projeto, ela pediu para o Japão, e eu consegui para ela um projeto do Japão até 2030. Então, tem um projeto que muda o governo, tem alguns projetos que não podem mudar, por exemplo, a educação tem que ir. Um plano, né? De Estado, saúde, não educação. Plano de governo. Isso, é plano de Estado. Isso eu sinto falta. Porque quando você enxerga os horizontes, você falou, puxa, legal, eu também vou remar nesse horizonte, o que eu posso fazer? Porque a gente também não pode criar planos de um dia para o outro, a gente precisa ter esse tempo. Uma maturidade, né? Então, eu acho que o plano de Estado é super importante aqui no Brasil. E que não tenha mudança, gente. Não pode o governo chegar e destruir outro, né? Que estava no passado. Então, e por outro lado, tem exatamente a ausência do plano de Estado. Né? E assim, mudanças muito rápidas, né? De muitas coisas que legislação nova o tempo todo, não tem isso. O gringo olha para cá e fala, tá doido, é loucura, né? É loucura. Porque no Japão são, assim, tipo, 3 mil advogados. Que já deve ser quanto? 3 milhões de advogados? Então, isso é ruim porque você gasta tempo e recursos
não com o seu negócio principal, com outras coisas. No Japão tem só 3, tem um número tão reduzido assim de advogados? Pela falta de necessidade desse profissional? Falta de necessidade. Porque o que está combinado, está combinado. Uma vez, quando estava na Westin, a Westin perdeu um contrato, e meu marido era o chairman e eu era vice chairman, a gente perdeu o contrato com um amigo do meu marido para fazer um hotel, porque o calhamaço de contrato era tão grosso. Ele falou, mas você está começando... A gente está começando um negócio partindo do princípio que você está desconfiando que eu vou te enganar, porque tem uma série de cláusulas dizendo proteção. De proteção. Ele falou, no Japão são 3, 4, 5 páginas. Caramba. Entendeu? Eu parto do princípio de que cultura. eu confio em você. Então, são culturas diferentes. Mas, enfim. Mas eu acho que é muito importante você gastar o seu dinheiro, né, o seu custo, com coisas que realmente... para o seu negócio. E vai gerar riqueza, né? Que irão impactar diretamente no negócio. Isso, despesa. Então, isso é uma insegurança jurídica muito grande, né? E na insegurança também na área, assim, contábil, financeira, todo dia tem uma lei nova que você tem que estar sempre atento. Então, muitos escritórios têm aquele pelotão de advogados, né? 100 advogados, 50 advogados dentro da empresa, empresas grandes. São custos enormes. Sim. Então, no nosso setor também. Então, por outro lado, tem coisas que não acontecem em outras, por exemplo, que o Matheus estava contando que a gente consegue tirar um passaporte em um minuto, lembra que ele falou hoje? Para renovação. E está em beta teste para tirar em 1 minuto a renovação do passaporte. Eu falei, tem que divulgar isso, é muito importante. Nossa, a gente, não é? Mão da roda, hein? Então, os brasileiros todos têm que saber. Então, a gente divulga as coisas ruins, não divulga as coisas boas. Eu acho que isso também é uma coisa importante, porque fica uma briga contra a outra, assim, de ficar muito esse tumulto, né? Muita especulação, né? É fragilidade, né? Que cria fragilidade para... Porque a gente acaba falando só dos lados negativos, dos lados ruins, né? Não fala das coisas boas. E o estrangeiro sabe que a gente não é tão ruim. Porque o estrangeiro gosta de ficar aqui, de ver que a essência do brasileiro não é essa. Mas, de repente, a gente está... né, navegando em mares assim, turbulentos hoje, uma sociedade turbulenta, que não era assim. O brasileiro, no fundo, não é isso. Por que ficou assim, né? Então, são coisas que nós temos que refletir. Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente gastar, né, nosso recurso, nossa energia com coisas, e são isso, assim, eu fico muito chateada, porque você tem que estar sempre com o pé atrás. Será que isso... Será? E não ter a certeza, né, Carlos? Pegando essa sua fala da insegurança jurídica, isso realmente é um desafio tremendo, não só para em todos os setores da economia, mas para nós no turismo. Vamos imaginar, você pega uma autorização para construir um resort em um determinado local. Você tem autorização do município, do estado, você cumpriu todas as regras conforme descrito, e depois vem uma denúncia e o Ministério Público vai lá e embarga algo que você já se comprometeu, já contratou o construtor, já contratou isso, já contratou aquilo. E já estava validado. Então, exatamente. Então tem que ser um pouco mais trabalhoso na aprovação e depois esquece, vai terminar. Então, muitas obras paradas no meio. Então, e isso realmente é um desafio que daria para desenrolar e deslanchar muitos projetos dentro do turismo, já que a gente está falando de turismo, né, Tico? E o pessoal gosta de fazer muita comparação entre agronegócio e turismo, né? O agronegócio, a gente, né, antes da chegada do japonês aqui no Brasil já existia. Eu lembro não, né? Me contavam que a minha família... Vai descobrindo os detalhes, Tico, nesses bate-papo. E a minha família plantava arroz, isso em 1850, mais ou menos. Então, quer dizer, o agronegócio já é antigo no Brasil. Primeiro era pequenas produções. Você não é tão antigo assim dessa época, não, né? 1850? Não. Pequenas produções. Agora o turismo é novo, né, Tico? O turismo é muito novo. Então a gente tem que, de fato, olhar para o turismo como nós olhamos hoje para um agronegócio, seja com incentivos fiscais, com taxação mais baixa. Então eu acho que isso... também tem que deixar o recado aí para quem está nos ouvindo, para que e olha, valoriza, porque eu acho que turismo é foco. O setor de serviços valoriza e acredita as pessoas do país. Por quê? A Singapura, que não tem
nada de paisagismo, não tem terras produtivas. Não pode fazer nada lá? Não tem nada, não. Mas lá eles valorizam as pessoas. Nem mascar chiclete pode? Não pode jogar no chão. Nossa senhora, se jogar chiclete no chão, você é preso. Pois é. Mas... Não que eu ia jogar, bom, se você não joga, não tem problema. Não que eu ia jogar. Então você não ia ter problema. Mas você vê, turismo. Quando eu conheci Singapura, há décadas atrás, a primeira vez que eu fui, levei um susto que os hotéis, a ocupação eram 20%, 25%, era zero. Daí o Lee Kuan Yew, né, eu sou fã dele, já li vários livros dele, ele construiu tudo aquilo e falou, vou investir nas pessoas. Homens e mulheres na mesma educação, porque lá é um monte de CEO mulher. Língua, inglês e a língua de cada um que quiser, não é a língua. Dólar. Então, ele fez um país para que pudesse ter atratividade para os outros países. Duty free, fazer um país duty free. Chegaram, fizeram um plano piloto, então todo mundo já ia lá comprar. Então, fez foco nas pessoas, turismo, centro financeiro, fez Ásia Porto de Ásia, todas as embarcações, tudo passam por lá. Né? Aqueles grandes portos fantásticos que unem a Ásia para... Estratégicos. É estratégico. Então, Singapura é um país que valorizou, para mim é um país que valorizou o seu povo, a capacidade do seu povo de ser produtivo. Então, eu acho que o brasileiro, ele é extremamente organizado. São muito, extremamente, né, organizados. Dão chibatada de vez em quando. Não, mas realmente eu admiro muito Singapura e o Brasil. Tem muito mais potencial, né? Disciplina. Tamanho, belezas naturais. Pois é. O que a gente precisa, Tico, acho que é acreditar mais. Acho que essa é a mensagem, né? Acreditar mais no segmento do turismo e na importância, no potencial que ele pode gerar, economicamente falando, para o nosso país. Vini, agora eu fui muito deselegante há uns minutos atrás aí, que você falou se eu quisesse contar alguma coisa da novidade aí. É verdade, você não falou, né, Prado? Eu fui muito deselegante, desculpa. Não, mas você fez foi estratégico. Mas eu já vou falar. Você fez suspense. A gente vai lançar nos próximos, viu, Mota? Nos próximos dias aí. Eu também não tô sabendo nada. Surpresa. Fazer o lançamento do Guia 2030. Turismo, um grande negócio para o Brasil. E quero falar também que a Tieco escreveu parte, né? Falando de hospitalidade. Muitas. O Vini também escreveu para falar sobre viagens corporativas. E todas essas atividades, essas atividades, porque o turismo, para quem às vezes imaginar aquela agencinha de viagem ou aquilo, o hotel, enfim, é um ecossistema enorme. Então eu fiz questão de trazer especialistas de turismo de aventura, especialistas em turismo rural, especialistas em hotelaria, especialistas em parques, especialistas em viagens corporativas, como é a Tour House e o Vini. Pela Tour House foi o Vini que escreveu. E também a Ana Moscadi, de eventos, ela escreveu também. Então vai estar tudo nesse livro. E eu fiz várias pesquisas. A gente vai fazer vários lançamentos, né? Já está confirmado na Festures, lá da Marta. A gente vai lançar lá. A Marta contou o case de Gramado, que é um negócio assim. Por isso que eu acredito na parceria público e privado. Gramado é isso, parceria com o poder público e privado, e transformou hoje um case, né? A gente não tem que falar de outros cases do exterior, mas mesmo assim eu fiz questão de pesquisar, por exemplo, áreas degradadas em N partes do mundo, e o que a gente poderia pegar os nossos centros, centro do Rio, centro de São Paulo, quanto que daria para a gente revitalizar, só de real estate, se a gente melhorar o centro de São Paulo, quantos bilhões e bilhões vai valorizar aquela região. Então, quer dizer, não é só o turismo, né? Ou seja... todo ecossistema, né? Não, e sem contar o patrimônio que nós temos no centro das grandes cidades brasileiras. É muito patrimônio. Então, a gente tem uma porção de coisas aí para contar, e isso com propósito... Para fazer, né? Para fazer, mas por que esse livro? Para a gente trazer mais foco, para a gente ter certeza, mais luz, para que nós da iniciativa privada e governantes, né, também obviamente tem alguns estados, como o estado de São Paulo, está caminhando bem na questão de turismo, um belo trabalho que o governo do estado fez, espero Lumertz, que né, e o Vinícius Lumertz, que é o secretário,
E o Visite São Paulo, onde o Tony, nosso amigo. nós somos conselho lá também, que o pessoal faz um excelente trabalho. Então é isso, né? Então a novidade é isso e tenho certeza que todos vão adorar. Lançamento do livro, como é o nome? Fala o nome de novo para o pessoal que não captou. Turismo 2030. Turismo 2030, um grande negócio para o Brasil. Que legal. E para a gente trazer um dado, ô Prado, qual é a representatividade do turismo no PIB brasileiro, para quem está acompanhando a gente, que a gente fala da grandeza do turismo, e acho que é importante, né, Tcheco, a gente trazer um dado. Qual que é a contribuição do turismo para o PIB brasileiro? Olha, PIB brasileiro em torno de 8%. 8% vem do ecossistema do turismo. O ecossistema do turismo tem mais de 52 setores que congregam isso daí. Hotel, pousada, a companhia aérea, bares e restaurantes, empresa de ônibus, que a gente estava falando no almoço, a Marco Polo, por exemplo, perdeu vendas na pandemia, enfim, então autopeças, tudo que está no ecossistema de uma van, clientes nossos que produz van, todo o ecossistema da autopeça, veja quantos estão envolvidos para quê? A van vai atender o turismo, o ônibus vai atender o turismo. Bares então, e restaurantes, você imagina o que está por trás? Exatamente, tudo, né? Alimento, atacado, venda de atacado de alimento, enfim, são muitos setores, locadoras de carro, parques temáticos, parques naturais. Hoje está tendo um monte de concessões de parques naturais pelo Brasil todo. Então são muitos, né? Não só nos modais de transporte, mas todo esse grande ecossistema que são mais de 50. Então isso a gente fala e 8% do PIB são mais de 7 milhões de pessoas que têm um emprego direto ou indireto na cadeia do turismo. E eu fico feliz. Até recentemente, já que o Caqui esteve aqui e no encerramento do Panrotas lá, ele falou turismo. Ou seja, ele não falou uma vez transporte. Que eu brigo com ele, que ele fala, Caqui, mas transporte, para quem não sabe e tá nos ouvindo, 40% das pessoas que entram numa aeronave, entram num ônibus, ela vai de um lado para outro, é um transporte. Aí eu concordo. Agora, 60% que entra no avião, ele comprou um hotel, ele comprou City Tours, ele comprou programação no local. Então, isso é turismo. Então, para mim, se eu fosse um governo, se eu fosse um presidente, para mim, infraestrutura, turismo e transporte, um mega ministério. Um grande negócio. Um grande negócio. Porque o que me adianta fazer estrada, que me adianta fazer aeroportos, que me adianta fazer tudo isso. Você conta isso no livro? Tem tudo, conta tudo no livro. Precisa ter mais consciência, né? Precisa. Do que representa o turismo, né? Eu acho que realmente é um ecossistema enorme. Incrível. Fantástico. E é mão de duas mãos. Não é, eu chamo. O turismo não é um lazerzinho, não. O turismo é um grande negócio para o Brasil. Legal. A gente está chegando no final. 7 milhões, você comentou? Mais de 7 milhões de pessoas no ecossistema. E famílias, né? 7 milhões de empregos. A nível mundial, o PIB mundial, acho que 10%, pelo último dado que eu vi. Não, o Brasil é 8%. E mundial 10%. Ah, tem país que ultrapassa a casa de 20%. É um grande negócio. Você viu, por exemplo, o problema que deu recentemente no Sri Lanka? Sri Lanka está com um problema sério da economia porque basicamente a economia dele é o turismo, né? E no entanto destituíram lá o governante lá porque ele não teve a sensibilidade de procurar alternativas. E o turismo era muito dependente do turismo. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Que pena! Aqui. Já está chegando. Passou rápido, né? Passou rápido. E eu queria pegar esse gancho do grande negócio. Já que eu tô com a Tcheco aqui, a dama da hotelaria, eu queria te perguntar, Tcheco, perspectiva da Blue Tree, perspectiva da Tcheco Aoki, para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, biênio aí, com relação à economia e essa retomada forte que a gente vem presenciando no turismo aqui no Brasil. Bom, com essa mudança, né? Teve uma mudança do mercado corporativo, as pessoas estão algumas fazendo home office, né? Teve, não é, Mota, que a gente viu muito, né? Teve. Então, tem grandes empresas que estão com 3 dias no escritório. E 2 em casa. Isso, tá tudo assim, conseguir que seja 100% está um pouco difícil em todos os lugares. Minha empresa também está, mas
Por outro lado, olha como é que negócio de turismo é bacana. Ao mesmo tempo, está criando, tirando do seu negócio de corporativo um pouco, está indo para outra parte da Tour House, que é de eventos, né? Então, as pessoas estão se juntando mais para encontrar, para se atualizar e manter a cultura da empresa. É uma demanda que ficou reprimida, né? Isso. Então... Isso que você está falando, Chico, migrando, lembra que a gente falava muito isso no Superaturismo, de que mesmo que tivesse esse movimento de fazer mais home office, e o orçamento viria para eventos, incentivos. Exatamente, então, é o que está acontecendo. Né? O Carlos falou isso durante o movimento, e é exatamente isso que eu estou vendo. Eu acredito que pelo menos, estamos em 22, 23, eu acho que vai ser ótimo. 24 ainda não sei. O Brasil a gente não consegue fazer planos a longo prazo. 24 é muito futuro. É muito longe. Para um país que as coisas mudam tão rápido, né? Como você comentou com a gente aqui. Agora, estamos dependendo não só do Brasil, agora estamos dependendo do mundo inteiro. Exatamente. Então, eu espero, eu realmente quero que os países se recuperem, porque todo mundo está sofrendo muito, né? Então, nesse momento, eu acho que tem a segunda, todo mundo vai ficar pouco sem dinheiro, mas o pouco dinheiro que tem, as pessoas, eu imagino que em vez de comprar coisas, as pessoas vão querer estar com as pessoas, dividir o momento, experiência, exatamente o que você está falando, com as pessoas, empresas e as pessoas também. Então, eu acho que a gente tem que ser também inteligente de não, fazer uma coisa preço justo, sabe? Que a gente não está vendendo só negócio, a gente está vendendo momentos felizes para as pessoas. Então, ter essa consciência, porque daí a gente vai ter uma coisa mais duradoura. A pessoa se sentir tão feliz que vai querer repetir essa experiência de novo. Essa balança da justiça que você colocou, para mim, é uma chave importante para o sucesso. Não adianta querer descontar num ciclo agora a demanda que não aconteceu. E se conseguir realmente calibrar essa justiça de um preço correto com acessibilidade para o pessoal, potencializa demais. Eu acredito essa balança balança da justiça, eu gostei do nome. Balança da justiça. A justiça. É verdade. E eu estou torcendo aqui muito que mais uma vez os economistas erram muito, mas que eles errem mais uma vez. Eles acertam, claro, mas que dessa vez eles errem no quesito de falar que no ano que vem tem uma recessão, já tem países, né? A gente vai sofrer uma recessão global. Tomara que eles errem, porque isso pode impactar a nossa atividade. Esse ano a gente vai fechar com 2%, talvez o ano que vem estão falando de 0%, mas se eles errarem a gente fecha com 2% de novo. Eles que dão uma descuidada. Que legal, Tieco. Eu gostei dessa visão que você trouxe, porque como empresário é importante. A gente escuta muitas pessoas falarem que viajar pelo Brasil é caro, né? E o Brasil é tão grande, tem produto para todo mundo, para todo tipo de bolso, para todo tipo de gosto, não é? Não querer somente olhar para muito longe. A gente está no momento da gente olhar também para as coisas perto, né? Tamanho do seu bolso, mas também nós temos que entender que aquele tamanho de bolso que eles têm, a gente tem que valorizar. Então, tem um provérbio, uma filosofia budista que eu gosto muito, que se você coloca água numa tina, numa bacia, geralmente você faz isso, né? Quando você puxa água para você, a água vai embora. Quando você empurra a água vem para você. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso. Nós temos que realmente dar, porque a gente tem a oportunidade de receber de volta. Se você não dá, você não tem. Primeiro, a pessoa nem conhece você. Se você tem a oportunidade de dar, a pessoa tem a oportunidade de retribuir, vai voltar cada vez mais. E todo mundo tem limite, né? Se você pensar que você está dando experiência para as pessoas serem felizes, na verdade, isso é impagável. Impagável. Né? Então, o menor que seja, por isso que eu acredito muito que independe das estrelas. Os estrangeiros vão querer viajar. Então, vão querer explorar mais o país. E nós também vamos procurar os lugares, não dá para pagar um lugar caro, vamos para um lugar mais perto. Sim. E todo mundo ter esse espírito. Nossa, que bom que tem gente viajando e me visitando. Prestigiar o parque que tem próximo da gente, a cidade do interior que tem uma atração, que tem uma hospedagem também, que se preparou para receber. Então, né, tem um raio maior e um menor, né? Dá pra gente prestigiar todo mundo. Vem gente de longe para ficar mais perto, para visitar um lugar perto. E por que a gente não visita também, não é? Pois é. Então, eu acho que
Tipo Lins, assim, por exemplo? Pois é. Vamos colocar um aeroporto lá. Vamos colocar um aeroporto lá em Lins. Mas eu acho que é tão importante a gente valorizar, né? As pessoas que visitam a gente, valorizar os momentos, né? Então eu acho que o segredo está nisso, sabe? É a gente saber dar para saber receber também. E eu acho que se a gente tiver esse espírito, a gente tem continuidade sempre. Minha opinião. Concordo. Não ganha muito de uma vez. Eu concordo. Ganha sempre. Eu concordo plenamente, porque até nos momentos mais difíceis, as oportunidades também acontecem, né? Não é? E aí vão de encontro bem do que você comentou. O home office veio, 3 dias da empresa, 2 em casa, mas ao mesmo tempo tem a contrapartida, que na pandemia fez com que muitas empresas que não viajavam começaram a viajar. Muitas conseguiram criar empresas, né? Alguns negócios ganharam volume. Então também trouxe... É tudo tão maravilhoso no contexto do universo que numa mão para, na outra mão começa a ter novas empresas. E o mercado é muito grande, então a gente acaba gerando e buscando esse equilíbrio. Ô Mota, você não está se aguentando para falar que a Tour House está maior do que a Tour House está. Você tem que fazer um jabá que nós crescemos aí. Não, nós então crescemos. Deixa que eu faço então. Não, por favor. Que nós crescemos aí. Não, isso que você falou. Surgiu várias oportunidades para a gente, de fato, seja no corporativo, seja em eventos. Eventos a gente, né, fez parceria aí durante essa pandemia. Oportunidade para os dois lados, né? Quando a gente faz uma boa composição, então a gente acaba crescendo, né? Então ficar atento, que não é crise, atento e otimista. Tem oportunidade de não de só você fazer o bem para você, de fazer o bem próximo também, porque pode ser que sonhos de outros iriam desaparecer e a gente acabou ajudando. Que legal. Eu acho que do que a gente falou aqui, o que fica para mim de mensagem é olhar o copo meio cheio. Às vezes você vai ter uma recorrência menor num hóspede corporativo, porque ele está fazendo modelo híbrido, né? 3 dias de escritório, 3 em casa, mas você vai ter uma recorrência maior nesse hóspede no lazer. E a família também pode estar viajando trabalhar de junto qualquer com a lugar família. e ele vai levar a família, vai aumentar o ticket médio. Que foi uma outra tendência. O executivo, a gente está notando que quando viaja 2, 3 dias, ele tá levando a família. Antes ele não viajava. Antes ele não levava a família. Porque ele estava viajando a trabalho. Tem a pesquisa. E sabe por quê? Porque alguns executivos não abrem mão mais de estarem longe da família. É verdade. Tem uma pesquisa de uma companhia aérea aí que agora a sexta-feira não é mais o pico nos aeroportos. Agora quinta-feira é o pico nos aeroportos. Né? Então, o que significa que é um final de semana que a pessoa vai trabalhar na sexta-feira, já emenda no destino e volta depois. Então, isso é bacana. Eu acho que... Deixa eu só terminar, falar um negócio. Eu acho assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é no art, no life. Sem arte não tem vida. Eu acho que sem viagens não tem vida. Não, é verdade. Boa. Sem bem viagem. Colocado. Você imagina, a gente não fica depressivo se você fica só em casa? Totalmente. Eu não consigo nem imaginar. Então, olha o negócio bacana que a gente tá, né? A gente tá levando felicidade para a vida das pessoas. No art, no life. No travel, no life. Tem uma pesquisa, inclusive. I fully agree. Eu concordo, Tcheco. E tem viagem para todos os bolsos, seja viagem de carro, seja quando eu era criança, a excursão que a gente fazia para Aparecida do Norte. Eu também não vou, viu? Não, agora eu vou de carro, mas na época eu ia de ônibus, né? Dentro do recurso que a gente tinha, a gente ia, ou Praia Grande, enfim, então é para todos os bolsos. No viagem, as pessoas acham, viagem, eu não ganho o suficiente, eu não sou rico para viajar, então sair daqui, pegar um ônibus, ir para uma praia, aí, cada um usa o transporte da maneira. Sua equipe, né? Mota, você, Vini, assim, criar projetos, criar produtos, criar locais para cada bolso. Olha que legal. Exatamente. E você saber que você está ajudando as pessoas, está se ajudando. A realizar um sonho, né? Eu ia comentar que tem uma pesquisa que o Sebrae encomenda todo ano para medir o nível de empreendedorismo do brasileiro, né, de um instituto. E a gente percebe que o comportamento de compra, o comportamento de consumo do brasileiro, ele vem mudando.
e as aspirações do brasileiro também. E essa pesquisa mostra que o brasileiro tem 3 sonhos principais. O primeiro deles é comprar... Torcer pro Corinthians. Não, pelo não. O primeiro deles é comprar a casa própria. Porque acho que está muito enraizado na cultura do brasileiro a questão da casa própria. Muito importante, muito simbólico. E o segundo sonho é viajar pelo Brasil. É o que as pessoas mais colocaram como resposta. O terceiro é empreender. Então isso mostra que o brasileiro, ele ama viajar, ele gosta muito de viajar e é um povo muito empreendedor. Né? Então, olha só, a gente tem um negócio na nossa mão aqui. Eu não sabia disso, que legal. Que é justamente a aspiração, um dos principais sonhos dos brasileiros. Né? Então, quando a gente vende uma passagem, quando a gente vende uma reserva no hotel, a gente está ajudando as pessoas a realizarem sonhos, que é viajar para conhecer o Brasil. Isso é muito legal. Então, só complementando o que você está falando, quem viaja também conhece outras coisas, outros lugares, fica até com espírito, com vontade de empreender. Fica mais empreendedor ainda, né? Fica mais empreendedor mas é verdade, ainda. Conhece outras culturas, conhece outras... Expande os horizontes. Olha só, eu acho que o turismo dá tanta oportunidade para os estrangeiros que vêm para cá e vê isso, que falam, não, eu quero investir aqui, não é? Ô Tcheco, você falando da questão de incrementar o currículo com a viagem. Né? Eu me lembro que logo que começou a pandemia, a nossa amiga lá, a Vicky Bloch, que é do IBGC, da FGV, ela falou, não, as empresas acho que vão fazer economia não deixando ou diminuindo as viagens do executivo, mas num longo tempo elas vão perceber que elas fizeram um péssimo negócio porque profissionais que conhece outras culturas, profissionais que troca, ele enriquece o currículo dele, ele consegue criar, ele consegue, então outras soluções. Isso a gente está discutindo agora, e a Vicky falou no começo da pandemia, né? A carreira começou assim. No começo da pandemia. Conhecia outros países, outras culturas. Uma experiência internacional já na faculdade e depois com a administração dos hotéis. Ô Tcheco, você acha que o tal do Bleisure pega? Já pegou? Eu acho que pega. Não pegou ainda? Os jovens. Tem muita gente já que, pelo menos minha equipe, eu vejo que eles viajam, estão fazendo e vão fazer o lazer. Eu não me importo. Que eles sejam muito felizes, que eles sejam mais produtivos estando bem. Tem horários que dificulta, né? Porque eu também quero estar com a minha equipe, porque eu acho horrível ter que falar só pelo WhatsApp, eu quero estar falando com a pessoa, olho no olho, né? Porque é mais rápido, resolve mais rápido. Mas eu acho que muita gente... não sei nem para eles, acho que quer estar com a família. Tanta gente que mudou para longe para estar junto com a família por causa das escolas e tal. Interior, né? Minha equipe. Que legal, Mara. Que legal. Pessoal, Vini, posso dar um último recadinho? Eu vou rápido. Fica à vontade, a casa é sua, Prado. A casa é sua. Olha, pessoal, ouvindo a Tcheco, essa grande amiga aí, o quanto que a gente falou, né, nesses movimentos aí, então muita empatia, né, Tcheco, a gente tem que praticar nesse Brasil, solidariedade, eu acho que a gente tem que você usa muita palavra generosidade de vocês, da Luísa, de todo aquele grupo maravilhoso do Unidos pela Vacina, e uma coisa que a Luísa falou e que realmente eu concordo 100%. A gente precisa de muitos voluntários, assim como o Grupo Mulheres do Brasil, assim como a nossa amiga também, Alcione Albanese, lá, que tem aquele projeto lá, Amigos do Bem. Um grande beijo para Alcione aí, e um trabalho, Amigos do Bem, que é fantástico. Então, solidariedade, né? E voluntariado, como a Luísa falou, você não doa, você mais recebe do que doa quando você é um voluntário. Então, essa é a minha mensagem final. Vale a pena você viajar, ir para conhecer o Nordeste com Amigos do Bem. Foi cancelado agora, eu ia agora por causa das chuvas que teve lá. Sim. A Alcione cancelou, mas podemos fazer uma viagem dessa aí. Que legal. É fantástico. Não, mas é a tal coisa da bacia, né? Você está dando condições melhores e essas pessoas vão ter mais riqueza, produzindo riqueza para devolver a economia para o país. Não, e a gratificação de poder ajudar também, né? E o que eles ensinam para a gente, às vezes a gente é mesquinho ou a gente talvez não dê tanto, e é importante. No meu caso, você falou muito da palavra gratidão também, quanto você é grato, tá?
grata de levantar, acordar, e eu acho também essa é mais uma mensagem, é falar menos da palavra gratidão e praticar de fato. Né? Que legal. Eu ia inclusive pedir para você passar uma mensagem final, mas você já passei. E um beijo para todo mundo, um beijo para a mãe, para o pai, brincadeira, para o passarinho. E que mensagem, Tieco? Eu queria agora, em nome da Tour House, né? Em nome de todo mundo, do time da Tour House, a galera que está fazendo esse projeto aqui acontecer, te agradecer por ter dedicado o seu tempo. Eu sei que você vai viajar essa semana, né? Vai para o Japão. Boa viagem. Aproveite, né? Bastante. E tá aqui com a gente, ter disponibilizado sua agenda para conversar com a gente. De verdade, foi um prazer. Né? Acho que para quem acompanhou a gente até aqui também, deve de ter, assim como eu, aprendido muito, várias lições. E eu queria que você passasse uma mensagem para quem está nos acompanhando em casa, para quem nos acompanhou até aqui, de esperança mesmo, né? Por favor, fique à vontade. Olha, eu gostaria realmente que a gente voltasse a ser como antes, não ter tanta desarmonia. Porque, para mim, desarmonia, ficar falando mal do outro, ficar discutindo coisas que não tem nada a ver com você, mas que você acaba se envolvendo, é perda de tempo. Eu acho que a gente tem que ser produtivo e falar coisas boas. E não ver o copo vazio, mas ver o copo cheio. Então, eu acho que, ter mais união. Eu acho que nada melhor do que você, como aquela palavra que eu disse, quizunar. Você ter relacionamentos afetivos com as pessoas, você se unir mais, porque daí automaticamente você um ajuda o outro. Eu acho que no momento difícil, nada melhor do que você ter uma mochila que você pode dividir com as pessoas. Que legal. Então, para mim é isso, sabe? A união, essa solidariedade que você falou. Uma corrente do bem, né? Eu acho que isso é fundamental. Não é a corrente de egoísmo é que vai nos salvar. O mundo só se salvou sempre, principalmente nos momentos difíceis, né? Como o Japão já passou e tudo, e aprendi que dificuldade a gente só supera quando a gente está junto. Com união. Com união. E com amor. Solidariedade e amor. A primeira palavrinha que você falou, né? Amor. Você gostar das pessoas, né? Ter um amor. Então, eu acho que é isso, sabe? Mas solidariedade. É uma palavrinha tão pequenininha, com um poder tão grande. Não é? É que a gente usa muito, de mover tudo ao nosso redor. É verdade. Você realmente usar mais aqui também, mas também usar bastante aqui, né? Que legal, Tieco. Que mensagem. Obrigado, viu? Por ter dividido seu tempo aqui com a gente. Mota? Rapaz, você é louco. Depois deles falarem, você acha que eu vou falar alguma coisa? Podemos encerrar, então. Eu só vou realmente... de forma que com o coração e não com a cabeça agradecer, né, todo esse compartilhamento que vocês, Prado, Tieco, deixaram com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Boa viagem. Obrigada. E espero estar mais vezes. E pessoal, sigam a gente aí que a primeira temporada está imperdível. Então quem não segue a gente ainda lá no Face não, no Face, no Insta, nas mídias sociais como um todo. No YouTube, no Insta, você já tá assumindo a minha mensagem final, porque todo mundo deu uma mensagem final aqui, e a minha é essa, galera. Quem não se inscreveu ainda no canal da Tour House aqui no YouTube, por favor, clica aí para se inscrever, clica no sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Segue a gente lá nas redes sociais, @Grupo Tour House. Não dá o dislike não, né, Mota? Por favor, não clica no dislike, clica no like para ajudar a gente a estar produzindo cada vez mais conteúdo com personalidades. Aliás, posso só falar uma coisa? Por favor. Claro. Olha quanta alegria a gente tem aqui. É isso que a gente tem que estar replicando. É isso. Alegria. Exatamente. Influenciar. Olha, o tempo passou rápido, tão gostoso, né? Muito bom, muito bom. Foi um papo gostoso. Obrigada. Tieco, mais uma vez, obrigado. Foi um privilégio receber você aqui na mesa do Pode Embarcar. Primeiro podcast que você participou. É o podcast do Pode Embarcar. É verdade. Né, Mota? Isso vai ficar para sempre. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima.